vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, boa noite a todos, é uma alegria estarmos juntos nessa aula, nosso encontro semanal ao vivo, e no dia de hoje, dando graças a Deus por poder lançar, junto à editora Eclésia, mais um livro, Os Mártires de Hoje. É um livro que foi escrito com a enorme ajuda e colaboração do Paulo Henrique de Oliveira. Então, desde já, o meu agradecimento à equipe da editora Eclésia e ao Paulo Henrique, sem o qual esse livro aqui não seria possível, é evidente. Bom, falamos dos mártires de hoje, esse é o tema do nosso livro. Eu gostaria de falar de um dos temas do livro, que é exatamente uma série de mártires dos nossos tempos que estiveram na nossa América Latina, derramando o seu sangue por amor a Cristo no México. E falando do livro, né, que está aí o conteúdo para vocês lerem, etc., é evidente que eu não vou dizer tudo que está aqui no livro, porque senão a razão de ser da apresentação do livro não é apresentar o conteúdo e dispensar você de comprá-lo e estudá-lo, né? Mas é exatamente fazer um contexto maior, ampliar mais ainda as coisas, colocar dados que não estão aqui nesse livro. Então, gostaria de colocar para vocês um pouco essa realidade da guerra dos cristeiros no México, um movimento de cristãos no início do século XX para a defesa da fé no México e toda a devoção a Cristo Rei colocada pelo Papa Pio XI no início desse século. Um pouco esse é o tema da aula de hoje, apresentando esse livro. Por quê? Porque no livro, além da primeira parte em que eu apresento toda a teologia do martírio, motivando a espiritualidade do martírio, na segunda parte, né, que foi escrita pelo Paulo Henrique, se apresentam várias breves biografias de santos modernos. E uma das biografias mais tocantes e mais importantes, né, que vocês vão encontrar aqui, é a biografia do pequeno beato de 14 anos de idade, Beato José Sánchez del Río, José Luis Sánchez del Río, que é um menino cristeiro. Mais sobre isso dentro em breve. Então, estou só aqui, quase que de forma um pouco desordenada, colocando para você qual vai ser o itinerário da nossa aula. Então, veja só. Para quem não está informado, quem não sabe de absolutamente nada a respeito da Guerra dos Cristeiros, ou chamada de Cristiada, a Guerra dos Cristeiros foi um movimento de cristãos em defesa da fé e da Igreja, que aconteceu logo após a Revolução Mexicana e, digamos assim, fez parte, né, dos conflitos da Revolução Mexicana. A Cristiada aconteceu de 1926 a 1929. Para quem não faz, né, nenhuma ideia do que seja a Cristiada, eu aconselho a procurarem um filme que foi lançado este ano, que é muito interessante. For Greater Glory, The True Story of Cristiada. Para a maior glória, a verdadeira história da Cristiada. Esse filme, ele infelizmente não está ainda à disposição aqui no Brasil, mas ele já está à disposição nas livrarias internacionais, pode ser adquirido e ele tem subtítulos, né, legendas em espanhol, né? Então não é difícil para aqueles que queiram assistir.
esse filme nos introduz e dá um pouco a noção geral daquilo que foi a Cristiada. O filme é empolgante, muito bonito, vale a pena ser assistido, sempre levando em consideração que é um filme, não é verdade? Ou seja, trata-se de um filme com todos os limites da linguagem cinematográfica. Se você quiser realmente um relato histórico da Cristiada, da Guerra dos Cristãos, compre algum livro, né, especializado em história da Cristiada. Mas enquanto filme é comovedor, é algo que realmente encanta, né? A gente vê a fidelidade destes mexicanos que, corajosos, souberam dar a vida por amor à igreja, por amor a Cristo. Pois bem, essa guerra da Cristiada consistiu no seguinte. Veja, o governo mexicano, né, um governo revolucionário, iniciou a perseguir a igreja. A Constituição do México, de 1917, ela colocava, né, limites muito grandes à liberdade da igreja, à liberdade dos sacerdotes, mas tudo isso foi sendo levado aos poucos, né? Embora houvesse revolução, embora houvesse matança, as coisas não chegaram aos seus extremos, até que finalmente houve um presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, presidente Calles, que resolveu realmente colocar em ação aquilo lá. Calles e todo o regime mexicano era um regime socialista e maçônico. Começaram a perseguir a igreja, começaram a matar sacerdotes, invadir igrejas, transformar igrejas em estábulos, expulsar os bispos do país, de tal forma que, inicialmente, os bispos aconselharam aos cristãos do México que procurassem uma resistência pacífica. A resistência pacífica foi tentada, né? Jornalistas, até pessoas que foram martirizadas, né? Nesse empenho pacífico, tentaram o caminho de não entrar numa verdadeira guerra, num conflito armado, mas as coisas se tornaram insustentáveis. Então, finalmente, enquanto foram sendo organizadas pequenas guerrilhas em todo o país, finalmente os cristeiros se uniram, né, e lutaram pela liberdade religiosa no México. Trata-se então de uma guerra pela liberdade dos cristãos de exercer o culto, né? Onde, diante de uma república ateia, socialista, maçônica, os cristeiros então gritavam: "Vivas a Cristo Rei!". E qual era a ideia que estava por trás dessa realidade de Cristo Rei? Pois bem, o próprio Papa Pio XI se empenhou em dar realmente um fundamento para esta realidade de Cristo enquanto nosso Rei e lançou várias encíclicas para defender, né, essa realidade de Cristo enquanto nosso Rei. Às vésperas do conflito, né, ele lançou a encíclica chamada Quas Primas. Vejam que a Guerra dos Cristeiros começou em 26. A encíclica Quas Primas é de 1925, em que o Papa defende realmente o caráter de realeza de nosso Senhor Jesus Cristo contra o laicismo, ou seja, essa ideia de que se pode governar um país sem Deus, se pode governar um país sem Cristo, se pode governar
um país sem estar debaixo do reinado de Nosso Senhor. Então, o Papa Pio XI lançou essa encíclica, colocando a festa de Cristo Rei, e essa encíclica, Quas Primas, né, colocou toda a espiritualidade do quanto Cristo deve ser o nosso verdadeiro rei. O Papa Pio XI estava vendo realmente que a humanidade, que tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, vivia um período terrível de pessoas que governavam os países, mas queriam governá-los não somente sem Cristo, mas contra Cristo. Então, a ideia de Cristo, que é o Rei das Nações, e homens querendo tomar o lugar de Cristo. É isso que está na encíclica Quas Primas. Então, o Papa Pio XI, que foi um Papa muito decidido, muito claro nas suas posições, colocou esse reinado de Cristo num tempo em que nós tínhamos essa revolução cristeira no México, logo depois surgiu o nacionalsocialismo, o nazismo na Alemanha, havia o governo comunista já desde 1917 na Rússia, né, na União Soviética. Então, nós estávamos ali em tempos de ditaduras, não somente anticristãs e ateias, mas ditaduras verdadeiramente contrárias à Igreja, que produziram muitos mártires. E isso é uma das coisas que está por trás da ideia do nosso livro. Ou seja, são esses regimes, como o regime comunista da União Soviética, como o regime nazista, na Alemanha nazista, como esse regime socialista maçônico no México, e tantos outros regimes que se opõem a Cristo e que produziram no século XX muito mais mártires do que em toda a história do cristianismo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Pouca gente sabe que no século XX, e agora no século XXI as coisas continuam, houve muito mais mártires do que em toda a história do cristianismo junta. Morreu muito mais gente pela fé no século XX do que nos outros 19 séculos. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque uma das coisas que os inimigos da igreja descobriram é exatamente que o sangue dos cristãos é semente, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, se faz de tudo para evitar a divulgação desses mártires, evitar a divulgação da ideia, né, do martírio. Pois bem, diante desses regimes, a igreja foi então abençoada com a graça do martírio. A graça do martírio, por quê? Porque é verdadeiramente isso. As pessoas que são martirizadas por uma graça de Deus. É um dom, é um carisma. Não é? O ofício das leituras de hoje, né, para quem rezou o ofício das leituras, está lá Santo Inácio de Antioquia dizendo claramente que ele não sabe se ele está à altura da graça de ser martirizado. Né? Então, é uma graça, ou seja, Deus dá a força. É o dom da fortaleza dado de forma milagrosa até, que uma pessoa consiga resistir e dar a vida por amor a Cristo até o derramamento do seu sangue no martírio. Então, são esses os grandes regimes. No filme For Greater Glory, né, a história da Cristiada, se vê a história deste menino que está também aqui no nosso livro, né, sobre os mártires dos tempos modernos. Este beato, comovente, extraordinário, maravilhoso, José Luis Sánchez del Río. Sem querer estragar para aqueles que querem ver o filme, é necessário contar um pouco a história desse menino. O menino
que queria dar a sua vida por Cristo, ele se ofereceu para entrar no exército dos cristeiros, mas era muito jovem e não foi aceito. Mas ele insistiu, dizendo para a mãe, com toda a clareza, né? Deixa eu ler para vocês a frase exata que o Paulo Henrique colocou aqui. Mamãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. Então, é um menino que se tornou santo, mas não se tornou santo do dia para a noite. Ele realmente, já de caso pensado, já queria entrar no exército para lutar pela fé, para dar a vida pela fé, e desde o início já era um caso de caso pensado. No filme, essa ideia é sempre linguagem cinematográfica, eles precisam um pouco ter a evolução do personagem, né, no filme. Então, por causa da evolução do personagem, a gente vê que o menino começa como um menino traquinas e depois termina como um santo e um herói. Na verdade, o José Luis ele era muito precoce, né? O José Luis Sánchez del Río era realmente um menino que, desde a primeira comunhão, quis dar a vida por Cristo. E ele entrou para lutar no exército cristeiro. No início não deixaram que ele entrasse realmente na luta, mas depois ele se engajou na luta e, de fato, pegou em armas. O filme não mostra isso, mas o nosso livro é mais fiel ao relato histórico. O José Luis, ele pegou em armas e lutou. Foi pego, né, aprisionado. Fizeram todo tipo de tortura psicológica com ele. Heroicamente o menino resistiu e, como ato final, a cena no filme é comovedora. Esfolaram os pés dele, tiraram a pele dos pés e fizeram o menino andar com o pé em carne viva, em pedregulhos, até o pé da sua cova, onde ele seria martirizado. E ele fez todo este trajeto, dando vivas a Cristo Rei e a Nossa Senhora de Guadalupe. Realmente um heroísmo que é sobrenatural. É algo que a gente não tem como explicar, a não ser realmente pela sobrenaturalidade, né, o dom da graça. Então, eu aconselho muito a vocês a leitura do livro Os Mártires de hoje, mas também que vocês, podendo, adquiram o filme Para a Maior Glória, né, a verdadeira história dos cristeiros. São duas coisas assim interessantes. Não sei se aqui no Brasil vai ser lançado o filme, mas é muito importante. Uma coisa que no filme, porém, não foi justo, é que o filme deixou alguma espécie de interrogação com relação à atitude da Santa Sé diante da revolta dos cristeiros. É evidente que a Santa Sé procurou caminhos diplomáticos para sanar aquela guerra diante de um governo que era mentiroso, que prometia coisas ao Papa e depois descumpria as suas promessas, mas o Papa Pio XI, né, não deixou de tomar medidas realmente muito severas com relação ao governo de Calles e a toda a Revolução Mexicana. Tanto que ele publicou 3 encíclicas contra o governo mexicano, né? A primeira encíclica, no dia 18 de novembro de 26, ele publicou a encíclica Iniquis Afflictisque, né, sobre a perseguição da igreja no México. Depois, o governo começou a tratar com a Santa Sé, tentando apaziguar o Papa, etc. Eles romperam com as promessas. O Papa, mais uma vez, né, se mostrou muito severo com o governo do México e escreveu mais uma encíclica
Acerba Animi, do dia 29 de setembro de 1932. E, finalmente, como a perseguição continuou, ele escreveu uma terceira encíclica, Firmissimam Constantiam, né? Concedendo, inclusive, também indulgência plenária para aquelas pessoas que estavam engajadas nessa luta, né? Muito bem. Então, assim, o filme deixa a desejar nesse aspecto, mas talvez tenha uma explicação. Ou seja, o filme ele apresenta as coisas a partir do ponto de vista dos personagens que não sabiam ainda que o Papa estava tomando providências. Aliás, as providências do Papa vieram, na verdade, depois, inclusive, da morte do nosso pequeno mártir, o José Luís, porque ainda se estava nas tratativas. E as 3 encíclicas vieram bem depois. Mas não houve, como o filme parece dar a entender, que houve um acordo com a Santa Sé e a igreja ficou boazinha e deixou e traiu, digamos assim, os cristeiros. Isso não me parece que corresponda à verdade histórica. Então, é um pouco assim para jogar a curiosidade para vocês, né, dessa realidade da Guerra dos Cristeiros. Por que ela é tão importante para nós e, sobretudo, para nós brasileiros? Porque, infelizmente, falta um pouco para o nosso povo esta realidade de um amor a Cristo que esteja disposto a derramar o seu sangue e dar a sua vida, né? Derramar o sangue até o fim, essa espiritualidade do martírio. Falta para o nosso povo católico, daqui do Brasil, né? Nós temos a mania do jeitinho brasileiro, mas nós precisávamos deixar de ter manias de jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro em espiritualidade tem um nome, chama-se traição, covardia, né? Esse é o jeitinho brasileiro. Ao contrário, nós deveríamos estar à altura do nome do nosso país, que é de Terra de Santa Cruz, e estarmos dispostos a derramar o nosso sangue por amor a Cristo. Existe alguma coisa de extremamente errado num país que já não liga mais para os dramas morais, não é? Eu não digo nem os dramas da corrupção, né? Por exemplo, quando nós temos aí um julgamento do mensalão que não afetou minimamente o desempenho eleitoral do PT nas eleições municipais deste ano, o que é que você diz de um país desse? O que é que você diz de um país que continua ouvindo os apelos de Lula e continua achando que Lula é um herói, é um grande presidente? Pois bem, antigamente o brasileiro ainda se indignava com a corrupção econômica. Agora parece que nem mais isso. Mas o que está por trás, o drama que está por trás no nosso país, não é a questão só da corrupção econômica. É a corrupção moral do país inteiro, né? A realidade que nós temos aí de um Código Penal, um projeto de Código Penal terrível que está preparando a aprovação do aborto, da eutanásia, da liberação das drogas, né? Parece não ser muito claro com relação à pedofilia e assim por diante. Como é possível, né, que um país inteiro fique calado diante dessas coisas? Como é possível que nós contemplemos as verdades da nossa fé e não estejamos dispostos a morrer por elas? Nesse sentido, então, os mexicanos do início do século XX são para nós verdadeiros exemplos de mártires latino-americanos. Esses são os verdadeiros mártires latino-americanos, né? Um padre Pró, por exemplo, que morreu e deu a vida aos brados de Cristo, viva Cristo Rei, né?
acho que é o único martírio fotografado da história, né? Ou seja, nós temos fotos do Padre Pró sendo martirizado e assim por diante. Ou seja, onde é que está a nossa consciência de brasileiros que não reage? Não reage. Você faz protestos na internet, etc e tal. Ótimo, já é um começo. A conscientização, estamos dando os nossos primeiros passos. Mas, infelizmente, nós vemos uma grande inércia moral por parte do nosso povo. Nosso povo não quer ser incomodado. Que os santos do século XX, como o bem-aventurado José Luis Sánchez del Río, estejam diante de Deus Pai, intercedendo e pedindo a Deus e a Nossa Senhora de Guadalupe que dê ao nosso Brasil um despertar da fé, né? Que haja uma nova graça para o nosso país e com essa nova graça surjam homens e mulheres à altura do cristianismo, né? Daquilo que é realmente o cristianismo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para responder as suas perguntas já já. Muito bem, nós voltamos então para responder as perguntas de vocês. Uma pergunta do Cunha. Padre Paulo, o ano da fé termina na festa de Cristo Rei. Quais os assuntos o Papa deve tratar na encíclica sobre a fé? Seria uma nova Quas Primas? Bom, fica difícil a gente prever o que é que o Papa vai tratar na sua encíclica. Porém, uma coisa é importante nesse início, né, do ano da fé. Nós vamos começar o ano da fé agora, dia 11 de outubro. É importante nós entendermos que morrer pela fé é algo que é importante, é o traço característico do martírio, mas os santos não se improvisam. Uma das coisas que achei muito interessante que o Paulo Henrique tenha colocado aqui, tanto quanto quando ele falou de Maria Goretti, que é uma das mártires que ele trata, como do nosso próprio beato José Luis Sánchez del Río, ele diz que um mártir não se faz em 5 minutos, né? Um santo não se faz em 5 minutos. Não se improvisam os santos. Então, é verdade que o martírio é uma graça, mas essa graça, ela vem de Deus e é derramada sobre uma natureza específica. Então, isso quer dizer que nós precisamos, né, da nossa parte, agir. Estamos iniciando o ano da fé, agora esta semana, dia 11 de outubro, véspera da padroeira do Brasil. E dia 11 de outubro, é interessante recordar para aqueles que celebram no calendário antigo, é a festa da maternidade de Nossa Senhora, não é? Então, vamos iniciar este ano da fé debaixo da proteção e dos auspícios de Nossa Senhora para que ela fortaleça a nossa fé, não é? Várias pessoas estão fazendo perguntas, né? O Miguel, o Erickson, o Eds, a Amanda, várias pessoas fazendo perguntas sobre o que é necessário para que o Brasil saia dessa situação, né? O que é que a gente precisa fazer? Então, para que o Brasil saia dessa situação, é necessário que a gente tenha fé em primeiro lugar. Ou seja, como é que você vai derramar o sangue pela fé quando você não tem fé? Quando a fé católica é transformada numa mixórdia, num negócio assim, todas as religiões são boas, é tudo muito bom, é tudo igual, tanto faz se você vai para macumba, espiritismo, se você é kardecista, se você é batista, luterano, pentecostal, presbiteriano, tanto faz, não existe a verdadeira fé, né? Ora, se não existe a verdadeira fé,
alguém me explique, pelo amor de Deus, pelo que é que morreram os mártires. Não é? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir a fé, porque desse jeito ninguém vai ser mártir mesmo, não. Porque se o importante é crer em alguma coisa, ninguém vai dar a fé, vai dar a vida pela fé em Cristo. Então, o ano da fé vem em bom tempo para corrigir a nossa fé. Então, vamos estudar o catecismo da Igreja Católica, é o que o Papa quer nesse ano da fé, que a gente estude o catecismo, né? Está aí o site à disposição com as aulas de catecismo para aqueles que desejam realmente estudar o livro. Nós vamos tentar dar uma adiantada no ano da fé, na publicação dessas aulas de catecismo, para que as pessoas tenham cada vez mais esses recursos de estudo, mas acho que é importante a gente cultivar a fé. Somente, veja, o edifício espiritual é fé, esperança, caridade. O martírio é um ato supremo de caridade. Então é necessário que você creia realmente em Jesus Cristo. Isso te dá a esperança da vida eterna e é a esperança da vida eterna que vai dispor você a derramar o seu sangue para, desprezando essa vida, esperar o céu. Então, isso aqui nos dá a possibilidade de morrer, né, realmente por Cristo. Tá bom? Então, uma outra pergunta do Clayton, ele diz assim: Padre, na atual eleição americana, o assunto mais discutido é a liberdade religiosa, visto que essa administração está cada vez mais dificultando a vida da igreja. O que está por trás de tudo isso? Bom, Clayton, veja, esse tema da liberdade religiosa, ele é um tema bastante discutido e discutível, e eu acho que, no fundo, as coisas estão mal impostadas. O pessoal tende a colocar o tema da liberdade religiosa a partir de discussões doutrinárias do Vaticano II, porque os papas do século XIX condenaram a liberdade religiosa, o Vaticano II aprovou a liberdade religiosa, então o Vaticano II não está em sintonia com a tradição da Igreja, etc. e tal. Na realidade, a questão da liberdade religiosa é uma falsa questão, não é? Isso é minha opinião, tá? Estou dando minha opinião, então é evidente que ninguém precisa estar de acordo. Por quê? Pelo seguinte, já eu respondo a tua pergunta sobre os Estados Unidos, eu chego lá. Pelo seguinte, veja, a partir de Martinho Lutero, não é? Não existe mais no Ocidente uma verdadeira liberdade religiosa. O que existia antigamente era o seguinte, veja, como eram as coisas, e é isso que está por trás da encíclica Quas Primas de Pio IX, o que é que havia antigamente na Idade Média? Na Idade Média havia um temor a Deus. As pessoas sabiam que qualquer autoridade, seja civil, seja religiosa, devem uma obediência a Deus. E essa obediência a Deus se exercia no âmbito da autoridade religiosa através do exercício da fé, que era, digamos assim, fortalecida pela razão. Enquanto no âmbito da autoridade civil, esse temor a Deus, esse respeito a Deus, era exercido no âmbito da razão, que era iluminada pela fé. Né? Então, a autoridade religiosa, sobretudo a fé, fortalecida pela razão. A autoridade civil, sobretudo a razão, iluminada pela fé. Essas duas autoridades estavam debaixo de Deus. O que aconteceu no final da Idade Média com Guilherme de Ockham, e isso é uma coisa que nós estamos tratando no nosso curso de método teológico, e com Martinho Lutero, que é um grande herdeiro de Guilherme de Ockham, é o seguinte, é que por causa do fideísmo protestante,
a fé e a razão se separaram. E o que aconteceu é que o poder político ficou pretensamente sendo o poder racional e o poder religioso é um poder que lida com a fé que não tem nada de racional e, portanto, é uma coisa de sentimento, é um sentimentalismo, é uma coisa assim, é uma fé que não tem enraizamento no mundo real da razão. Então, ora, se a fé é subjetiva, é um sentimento subjetivo, então, e o governo político tem a racionalidade, quem é que vai mandar no mundo? O governo político, a autoridade política. Então, a autoridade política, que é a dona da racionalidade, entre aspas, né, passou a ser a dona do pedaço que possibilita a existência das religiões. Então, o que nós temos hoje no mundo, em todos os lugares, todos os países, não é uma liberdade religiosa em lugar nenhum. O que nós temos, na realidade, é o governo autocrático, seja essa autocracia ditatorial, democrática, etc., etc., seja o que for, um governo que manda e que permite a sua religião. Nos países árabes, eles permitem só a religião muçulmana. Nos países ocidentais, os governos hoje decretaram que eles só vão permitir uma religião da tolerância. Então, o que é que eu tenho hoje? O que nós temos hoje é o seguinte: você, cristão, pode ser cristão desde que a sua religião seja de tolerância relativista. Então, o que acontece? As religiões deveriam, como convidou o Papa Bento XVI no seu discurso de Regensburg, as religiões deveriam se sentar à mesa da racionalidade, não é? E entrar em diálogo. Ou seja, nós precisamos trazer a razão de volta para dentro da religião. E a fé para o âmbito da razão, onde a fé e a razão se iluminem mutuamente. De tal forma que as religiões não sejam vistas como realidades subjetivas, realidades emocionais. Então, num país de mentalidade protestante como os Estados Unidos, não é? A religião sempre foi vista como algo individual, não é? Então, vai dizer que existe uma separação igreja-estado e que realmente há liberdade religiosa? Bom, eu não conheço tão a fundo as instituições americanas, mas o fato de o governo estar controlando atualmente as religiões como ele está, taxando o cristianismo tradicional, seja católico, seja protestante, de intolerante e proibindo o cristianismo tradicional como sendo criminoso, isso indica para você o quanto existe realmente liberdade religiosa. Ou seja, não é uma questão de liberdade religiosa. Não é isso. É uma questão de como é que o Estado deve ser compreendido. Entende? Ou seja, a pergunta, se você faz a pergunta pela liberdade religiosa, você está colocando a pergunta de forma errada. É permitida a liberdade religiosa? A Igreja Católica aprova a liberdade religiosa? Devemos ter liberdade religiosa? Tudo isso tem um pressuposto. O pressuposto é o seguinte: quem dá ou tira a liberdade religiosa é o Estado. Então você já colocou o Estado acima da religião. Então a própria pergunta já se tornou um problema. Então o que é que deveríamos fazer? Repensar o nosso conceito de Estado
e repensar o nosso conceito de religião, onde fé e razão, as duas coisas, estejam juntas, se iluminando mutuamente, de tal forma que a religião não estivesse relegada ao âmbito do privado, do subjetivo, do irracional, do sentimentalismo, não é? De algo totalmente não mensurável. Porque uma fé sem a razão, né, se torna uma fé totalmente impotente. E uma razão sem a fé se torna uma razão totalmente louca, enlouquecida. Então, é aqui que está a questão. Você perguntando a respeito do tema da liberdade religiosa nos Estados Unidos atual, é isso que me vem à mente. O que é que está por trás dessa história? Bom, o que está por trás dessa história é o seguinte: os americanos estão lutando para ter liberdade religiosa, para que o governo não interfira nas religiões, etc. Mas qual é o verdadeiro tema aqui? O verdadeiro tema deveria ser o seguinte, que a religião não deveria ter sido relegada ao âmbito do privado, como foi. Não é? A religião, de alguma forma, ela deve se relacionar com o Estado. Portanto, o próprio conceito de um Estado totalmente laico, ou seja, de um Estado que não esteja sujeito a Deus, não é? É uma ideia muito complicada, é muito geradora de problemas, não é? O Victor diz o seguinte: Padre, sentimos hoje que nos falta, de fato, modelos de santidade na igreja. Vemos tantos erros dentro da própria igreja e poucos parecem se indignarem, e esses poucos são taxados de radicais, etc. Isso é recorrente na história? Essa ausência de modelos vivos, contemporâneos de fé? Veja, Victor, eu não acho que não existam modelos vivos. Eu acho que os modelos vivos nós temos. O que acontece é que os modelos vivos são calados. O que nós temos hoje, o fenômeno que nós temos atualmente, é que nós continuamos tendo verdadeiros santos, verdadeiros mártires, gente que se entrega pela igreja, mas essas pessoas estão, digamos assim, nas catacumbas midiáticas, não é? Ou seja, não está no mundo da mídia, não está no mundo do conhecimento. E o que acontece? O que acontecia, o que há de diferente no nosso tempo é o seguinte, é que antigamente havia santos e heróicos e as pessoas eram formadas na fé cristã para ter uma espécie de faro, de sentimento, para identificar, né, os santos. E então as pessoas os identificavam e os veneravam. Hoje parece que o católico médio foi treinado para achar que um santo é um radical, não é? E, portanto, os santos sempre foram poucos, mas esses poucos eram identificados antigamente pelos sensus fidelium. Hoje em dia, os poucos parece que são taxados, radicalizados, etc. Por quê? Porque se conseguiu passar para o povo cristão, o cristão médio, se conseguiu passar para eles uma impressão de que o cristianismo é a religião da tolerância sem limites. E qualquer pessoa que manifeste alguma intolerância com a idolatria, intolerância com a traição, intolerância com o mal, intolerância com o aborto, intolerância com a eutanásia, com as imoralidades, com as falsas religiões, etc., essa pessoa é tida como radical, porque você tem que tolerar tudo, né? Então aqui que está a falácia do demônio. Eu acho que os santos são numerosos, né? Assim, numerosos no sentido sempre são poucos, né? Mas eles não diminuíram de número, sempre foram uma minoria da humanidade, mas eles estão aí.
Eu acho que os santos estão aí. Só não são divulgados e não são percebidos. Mas no céu nós veremos. No céu nós veremos, né? Bom, vamos continuar juntos nessa nossa família do site padrepaulricardo.org, e eu gostaria de abençoar vocês hoje de uma forma muito especial. Eu tenho aqui de um amigo uma relíquia que é do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Não é minha, é de um amigo meu, mas eu gostaria de abençoá-los com essa relíquia do Padre Pio, que está aqui, do tecido com sangue do Padre Pio, e abençoar vocês para que esse padre, que foi santo, não foi canonizado como mártir, porque realmente o martírio dele foi em câmera lenta, mas foi um homem crucificado com Cristo, e que Ele nos dê essa graça de também nós podermos, mesmo que em câmera lenta, sermos fortes na fé o suficiente para sermos crucificados com Cristo. Então possamos nos encontrar no céu ressuscitados juntamente com Ele. Vamos rezar um Pai Nosso antes de receber a bênção dessa santa relíquia, a bênção de Deus através dessa santa relíquia do Padre Pio de Pietrelcina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela intercessão do Santo Padre Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.